Olá, se você já é seguidor do meu canal ou se é a primeira vez, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas para mais uma apresentação, dessa vez sobre craqueamento catalítico do petróleo. E se você não viu, assista às apresentações anteriores, principalmente sobre equipamentos do processo e destilação do petróleo. São informações básicas, mas se você é um profissional da área de emergência industrial, é muito importante que você tenha pelo menos uma boa noção do processo industrial. E como dizia um grande amigo, eu vou exagerar para você entender, assim como o médico precisa conhecer o corpo humano, o profissional da área de emergência também precisa conhecer as instalações onde está atuando. Uma planta de processo não é exatamente igual a outra, mesmo que possua a mesma finalidade, porém, se você conhecer o conceito, será fácil entender o princípio de funcionamento. Na apresentação anterior, mostrei os processos básicos de destilação, tanto atmosférica quanto a vácuo. Chegou a hora de conhecermos um pouquinho mais sobre os processos, agora craqueamento catalítico, conforme veremos a seguir. Vimos que nos processos de destilação, o petróleo passa por uma bateria de pré-aquecimento e de salgadoras, entrando primeiramente no sistema conhecido como pré-flash, onde retiramos gás combustível, GLP e também a nafta leve. O produto de fundo da torre de pré-flash, conhecido como cru reduzido, carga para o sistema atmosférico, onde retiramos nafta pesada, querosene, diesel leve e também o diesel pesado. E no fundo da torre atmosférica retiramos o resíduo atmosférico, que é a carga para o sistema de vácuo. No fundo, o resíduo de vácuo, que posteriormente é enviado para a unidade de coque. E na parte central retiramos então o gasóleo, que é a carga para as unidades de craqueamento catalíticos que vamos ver na sequência. Mas, afinal, o que vem a ser craqueamento catalítico? Palavra originária do inglês cracking, que significa quebra. Consiste em quebrar cadeias maiores em cadeias menores, com o objetivo de transformar as frações pesadas dos resíduos de destilação, como por exemplo o gasóleo, em produtos leves em relação ao peso molecular e com maior demanda e valor agregado, como por exemplo a gasolina e o GLP. Há basicamente dois processos de craqueamentos, o térmico e o catalítico. O térmico é realizado com temperatura e pressão elevadas, enquanto o catalítico é feito por meio de catalisador. No sistema catalítico, normalmente é utilizado 90% de catalisador regenerado no próprio sistema e 10% de catalisador virgem usado como reposição. E por ser a nossa realidade, o foco dessa apresentação será o craqueamento catalítico. O catalisador empregado nas reações do craqueamento é um pó granular finíssimo de alta área de superfície e fluidez, à base de sílica e alumina. Este pó, quando atravessado por uma corrente gasosa, comporta-se de modo semelhante a um fluido. Vendo no microscópio,
Essa é uma forma geométrica de um grão de catalisador. No entanto, a sua cor original, quando virgem, é na cor branca e regenerado na cor cinza. Estima-se que 1 grama de catalisador, se calculada a área de cada um dos seus cristais, corresponde a cerca de 200 metros quadrados. Até para aqueles que não estão familiarizados com as unidades e processos, é bem fácil reconhecer uma unidade de craqueamento catalítico, vendo, por exemplo, pela cor e formato do conjunto conversor. Temos aqui 2 unidades. E uma unidade é composta basicamente pela seção de reação ou conversor, seção de fracionamento, seção de recuperação de gases e seção de tratamento. A seção de reação ou conversão possui diversas configurações. Cada organização ou refinaria escolhe o modelo que melhor lhe atende, composta basicamente por reator na parte de cima, o regenerador na parte de baixo e o riser que faz a ligação entre eles. O sistema de pré-aquecimento de carga é bem mais simples se comparado à destilação. O produto saindo da torre de vácuo vai para o tanque, na sequência é bombeado às unidades de craqueamento catalítico. Aqui a bateria trocando calor com os produtos que estão saindo do processo ou que estão recirculando, passando por um forno aquecedor, na sequência entrando no conversor na parte inferior do riser. Vista mais detalhada da bateria de pré-aquecimento, dividida em 2 ramais. Nos primeiros permutadores, a carga troca calor com a nafta pesada que está sendo enviada para tanque. Um ramal troca calor com o óleo leve que está recirculando e outro ramal troca calor com o óleo pesado de reciclo que também está recirculando. Próximo permutadores, já mais aquecido, está o óleo decantado que está sendo enviado para tanque e para completar a temperatura é utilizado forno, conforme vemos nessa imagem. Chegou a hora da gente conhecer o conjunto conversor, principal equipamento da unidade. Acima o vaso separador, abaixo o regenerador, ao lado o riser, local onde ocorre a reação de quebra das moléculas. Um conversor pode ter 1 ou 2 risers. A carga ou matéria-prima é injetada na parte inferior do riser, junto com vapor, catalisador virgem e catalisador regenerado. No vaso separador, o hidrocarboneto é separado do catalisador, indo em direção à torre fracionadora. O catalisador impregnado com petróleo desce até o regenerador, que recebe um grande volume de ar, ocorrendo então uma reação incompleta, regenerando o catalisador. Os gases provenientes dessa combustão incompleta, grande quantidade de CO, é enviado a uma caldeira para ser queimado, antes, no entanto, passando por um tubo expansor, onde sua energia é aproveitada. Um pouco mais de detalhes. Vaso separador, regenerador, riser, ciclones do vaso separador e também do regenerador. Stand pipe, que liga o vaso separador ao regenerador. Válvulas TV, LV, localizadas sob o conjunto conversor,
cada uma com uma função específica. Retificador, ou stripper, que separa o vaso separador do regenerador. Reator, ou vaso separador. Sua principal função é receber e separar a corrente de hidrocarbonetos com o catalisador. O catalisador impregnado desce ao regenerador e os hidrocarbonetos vão para a torre fracionadora principal. Regenerador. Um dos controles de maior importância é a regeneração do catalisador oriundo do reator. Para ocorrer a reação, o regenerador recebe o ar forçado do soprador da unidade. O catalisador regenerado retorna ao processo enquanto os gases de reação, após passar pelo terceiro estágio, são enviados à caldeira de CO. Normalmente, o vaso separador possui 4 pares de ciclones, enquanto o regenerador possui 6 pares de ciclones. O duto que liga o riser ao vaso separador é conhecido como crossover. Circundando a parte superior do vaso separador, nós temos a câmara plena, linha de transferência enviando o hidrocarboneto à torre fracionadora principal. Do lado nós temos uma boca de visita do vaso separador. Circundando a parte de cima do regenerador, nós temos a câmara plena, que recebe os gases do regenerador, enviando ao terceiro estágio dos ciclones, passando por um tubo expansor, na sequência até a caldeira de CO. Na parte de baixo nós temos o poço do segundo estágio, um anel na parte inferior do regenerador que recebe o ar insuflado do soprador. Ciclones funcionam aos pares, primários e secundários. A entrada é lateral. As partículas perdem energia ao se chocarem com a parede interna, que são refratadas. As partículas saem pelo fundo, enquanto os gases saem pelo topo. Vista mais detalhada dos conjuntos de ciclones. Posicionamento dos ciclones do vaso separador, abaixo a zona de stripper. Aqui os ciclones do vaso separador e abaixo os ciclones do regenerador. Os gases da combustão incompleta resultante da regeneração do catalisador no vaso separador saem pelo terceiro estágio, rico em monóxido de carbono, portanto, não pode ser descartado na atmosfera, sendo então queimado na caldeira de CO. Antes, sua temperatura muito elevada, aproveitado então para gerar vapor e energia elétrica no tubo expansor. E fechando as informações sobre o conjunto conversor, interessante aos técnicos de segurança e início de carreira que irão liberar trabalhos em parada de manutenção, bem como os resgatistas que vão planejar e executar atividades de resgate. Vaso separador, conforme eu já mencionei, separa as correntes de hidrocarbonetos, correntes essas que são enviadas à torre fracionadora principal, enquanto o catalisador impregnado desce para ser regenerado nesse regenerador. O regenerador, com a regeneração do catalisador, é gerada uma carga térmica necessária para a reação de regeneração. Riser é o local onde ocorre a quebra das moléculas. Standpipe conduz o catalisador do vaso separador para o regenerador. Aqui está localizado o standpipe. Válvula TV, ela controla o nível de catalisador do vaso separador. Aqui está localizada a válvula LV.
Válvula TV controla a temperatura de reação no riser mediante fluxo de catalisador. Está localizada embaixo ou na parte inferior do riser, nessa posição. Ciclones do vaso separador separa os hidrocarbonetos do catalisador, conforme a gente já viu. Ciclones do regenerador separa o catalisador dos gases de combustão. Câmara plena do vaso separador recebe hidrocarbonetos dos ciclones, está localizado na parte de cima, circundando o vaso separador. Linha de transferência envia os hidrocarbonetos para a torre principal. Aqui está localizada a linha de transferência. Zona de stripper é o local onde é injetado vapor para a retificação do hidrocarboneto do catalisador. Aqui está a zona de stripper. E, por último, nós temos o forninho, o forno 1, que é usado somente durante a partida, aquece o conversor para a cura do refratário. Está localizado embaixo do regenerador. Aqui um vídeo da CSB, processo básico de craqueamento catalítico. Descarregando o catalisador no riser, indo em direção ao vaso separador, a fase gasosa sendo enviada à torre de fracionamento, fracionadora principal. Enquanto o catalisador impregnado com resíduo de petróleo é enviado ao regenerador, onde recebe uma corrente de ar. O catalisador regenerado retorna ao processo. Os gases de combustão incompleta são enviados à caldeira de monóxido de carbono, ou CO. Uma vista bem legal de um conjunto conversor. Abaixo está o regenerador, acima o vaso separador. Do lado nós temos o riser, a torre fracionadora está atrás. Aqui a saída dos gases de combustão, indo em direção ao terceiro estágio. Além do conjunto conversor, temos aqui o forno utilizado no aquecimento da carga, caldeira de CO, torre fracionadora principal e numa noite de luar, lua cheia sobre o conjunto conversor. Vamos conhecer os principais produtos da torre fracionadora principal. A carga vinda lá do conjunto conversor. Na parte de baixo nós temos o óleo decantado. Na sequência, troca calor com a carga de gasóleo que está entrando na unidade. Troca calor com a água de caldeira girando vapor. É resfriado com águas de resfriamento antes de ser enviado para tanque. Acima nós temos uma tomada com OPR, o óleo pesado de reciclo. Troca calor e aquece nafta numa torre de processo, nós vamos ver na sequência. Troca calor com a carga de gasóleo que está entrando na unidade, retornando então à torre fracionadora. Acima nós temos uma saída de óleo leve, que troca calor com gasóleo, carga da unidade também. Na sequência, pode ser enviado o HDT e resfriado com água de resfriamento antes de ser enviado para tanque. Óleo diluente, resfriado com água de resfriamento, enviado para tanque. Nós temos duas correntes de nafta pesada. Uma delas é resfriada com água de resfriamento, enviada para tanque. Uma outra corrente
troca calor com a gasolina lá no processo, com a carga de gasóleo. Uma parte retorna à torre fracionadora. Uma outra é resfriada com água de resfriamento, é conhecida como óleo pobre, e entra numa torre do processo que a gente vai ver na sequência, conhecida como torre absorvedora secundária. No topo da torre sai um grande volume de hidrocarbonetos leves, com GLP, gás combustível e nafta. Começando a seção de recuperação de gases, produto de topo da fracionadora principal, composto por GLP, gasolina e gás combustível. Alta temperatura, resfriado em air cooler, grandes ventiladores que mais à frente vamos ver uma imagem. Descarrega em um vaso conhecido como refluxo da fracionadora, onde a fase líquida é recolhida por uma bomba e retorna à torre fracionadora principal, descarregando no topo. A fase gasosa é resfriada em um outro trocador de calor, com água de resfriamento, na sequência descarregando num outro vaso conhecido como condensador de topo da fracionadora. A fase líquida é recolhida como uma bomba, normalmente enviada na sequência por uma torre conhecida como absorvedora secundária, podendo, em último caso, após resfriamento, ser enviada para tanque. A fase gasosa é enviada a um outro vaso conhecido como sucção do primeiro estágio do compressor. Nessa imagem vemos o conjunto conversor, torre fracionadora principal, no topo saindo a gasolina, GLP e gás combustível, indo para a seção de recuperação de gases, passando pelo conjunto de air coolers, a fim de fazer o resfriamento desse produto. Nesse local nós temos alguns permutadores utilizados no aquecimento da carga da unidade. Dando sequência à seção de recuperação de gases, agora os equipamentos que fazem parte do sistema de compressão, vaso de sucção do primeiro estágio do compressor, onde paramos no slide anterior. A fase líquida retorna ao vaso condensador de topo da fracionadora, enquanto que a fase gasosa entra na sucção do primeiro estágio do compressor. Com a compressão, o gás é aquecido, sendo então resfriado por um trocador de calor com água de resfriamento, enviado a um outro vaso conhecido como sucção do segundo estágio do compressor. Esses gases, passando pelo segundo estágio, é enviado a um outro vaso conhecido como condensador do compressor, antes passando por um trocador de calor. A fase de vapor é enviada a uma torre conhecida como absorvedora primária, e a fase líquida é enviada a uma outra torre conhecida como retificadora de gasolina. Na sequência, vamos ver esses processos. No slide anterior paramos aqui, vaso condensador do compressor. A fase gasosa sai por cima, enviado à torre absorvedora primária. No topo da torre, a fase gasosa é enviada a uma outra torre conhecida como absorvedora secundária. Tanto a fase gasosa que sai pelo topo, quanto a fase líquida que sai pelo fundo, são enviadas para tratamento. A fase líquida do vaso é enviado a uma outra torre conhecida como retificadora
de gasolina, a fase líquida é enviada a uma outra torre conhecida como desbutanizadora, que vamos ver na sequência. E a torre desbutanizadora recebe a mistura de nafta mais GLP, é aquecida com óleo pesado de reciclo quente, vindo lá da fracionadora principal, conforme a gente já viu. No fundo da torre sai a nafta, é resfriada por um conjunto de trocadores de calor com água de esfriamento, passando então pela seção de tratamento indo para tanques. No topo sai o GLP, também resfriado com trocador de calor com água de esfriamento, condensador de GLP não tratado, indo a seguir pela seção de tratamento de GLP, tratamento DEA, tratamento Merckx, na sequência enviado às esferas. Tanto o tratamento de nafta quanto de GLP serão apresentados numa próxima apresentação. Após passar pela seção de tratamento, o GLP possui dois caminhos. O primeiro, direto às esferas de GLP. O segundo, a torre despropanizadora, onde o propano, que sai pelo topo, é separado do butano, que sai pelo fundo. Cada produto enviado às esferas correspondentes. Fácil conhecer o processo. Numa torre, sempre a fase gasosa sai pelo topo e a fase líquida sai pelo fundo, assim como nos vasos, que tem a função de separar a fase líquida e gasosa. Quanto aos trocadores de calor, o permutador, ora aquece, ora resfria o produto a fim de liquefazer ou vaporizar. Uma planta de processo como essa possui diversas energias, produtos altamente tóxicos, inflamáveis, grandes inventários, altas temperaturas, portanto, requer todo o nosso cuidado no planejamento e combate às emergências. E a próxima apresentação será sobre o processo de coqueamento retardado. Aguardo a sua presença, hein?